A paz do nosso Salvador, Yahshua, é o Mashiach. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir que ouça. Meus irmãos, eu vou estar lendo aqui uma palavra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, está falando ali concernente à vinda de Cristo, concernente à apostasia e concernente ao homem do pecado, filho da perdição. Esse texto é um texto bem esclarecedor porque ele fala de forma maravilhosa concernente à vinda do Mashiach e a nossa reunião com ele. Então o apóstolo Paulo diz assim: irmão, quanto à vinda do nosso rei Yahshua Mashiach e a nossa reunião com ele, essa reunião aqui, irmão, é sair da terra para encontrar com ele nos ares, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 em diante, 16 em diante. Irmão, quanto à vinda do nosso rei Yahshua Mashiach, a nossa reunião com ele, rogo vós que não se deixe abalar, nem alarmar tão facilmente, que por profecia, que por palavra, que por carta, suportamente vinda de nós, como o dia do rei já estivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia, que dia? Do dia do rei, do dia de Salvador, do dia de Yahshua. Antes daquele dia, virá o que? Apostasia, afastar-se, abandonar, deixar, virá apostasia. Então será revelado o homem do pecado. Após a apostasia, que representa o quê? A maldade. A apostasia representa o quê? Os princípios, valores judaico-cristão sendo menosprezado. Aonde hoje a gente vê o mal sendo chamado de bem e o bem sendo chamado de mal, como está em Romanos capítulo 1. A gente vê hoje que o que é incorreto é o que vale hoje. O correto hoje é golpe. O certo hoje é golpe. Tá entendendo? É isso que eles estão usando. Isso aqui está mostrando claramente que o homem do pecado não vai aparecer sem antes que venha a apostasia. E o que é essa apostasia? É o ser humano se distanciar da lei do Criador, dos princípios judaico-cristãos, da família tradicional. O ser humano vai se tornando tão maligno, a ponto de não acreditar mais na divindade, no Criador, na palavra do Criador. Todo rudimento que o mundo, foi regido, será jogado por terra. Então isso que é apostasia. Aí, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama a Deus, o objeto de adoração, chegando a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Isso quer dizer o quê? Que esse homem do pecado, o filho da perdição, o iníqua, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, aquilo que as pessoas transformam em objeto de adoração, como jogo de futebol, festa, balada, tudo, peregrinação, um monte de coisa, tudo isso aí que o povo adora, ele vai se levantar contra isso. E quando diz chegando a sentar-se no templo de Deus, querendo ser Deus. É aqui
ou querer, em outra tradução fala santuário de Deus, né? Proclamando que ele mesmo é Deus. Ele mesmo é Deus. O povo ainda não acordou no sentido do que é a aliança com os líderes que ele fez. O povo ainda não entendeu, porque algumas pessoas, quando lê esse texto aqui, chegando a sentar no santuário de Deus ou no templo de Deus, querendo ser Deus, proclamando que ele mesmo é Deus, meus irmãos, entendam uma coisa. Algumas pessoas dizem assim: vai ter o terceiro templo em Jerusalém. Para mim não vai ter o terceiro templo. Para mim, até onde eu estudei, não vai ter o terceiro templo. Se você pegar o livro de Hebreus, capítulo 9, capítulo 8, capítulo 7, mas o capítulo 9, e for estudar de forma maravilhosa no capítulo 9 do livro de Hebreus, você vai ver que tudo que teve na antiga aliança era simplesmente sombra. No capítulo 8, se não me falha a memória, Moisés, quando construiu o tabernáculo, ele construiu a cópia do que ele viu no céu, da revelação que ele teve do que estava no céu, do que o Criador estava mostrando para ele. Ele fez a cópia. Ora, se o texto diz que ele fez a cópia, é porque já tinha um. A minha profissão é laminador e modelador em fiber, em fibra de vidro. Mas eu mexo também com obra e pintura. Então, o que é que eu entendo? Na área de laminação e modelação, a gente, para fazer começar a fabricar as peças, a gente tem que fazer o mod, ou então o contramod, ou então a réplica, tá entendendo? Para a gente construir, a gente tira uma réplica de um mod para fazer um modelo novo, para começar a fabricar as formas e depois começar a fabricar as peças. Então, de modelação, eu entendo, é a minha área. Moisés fez um mod do que estava vendo, do que o Criador estava mostrando para ele. Então, o autor Hebreu no capítulo 9 mostra claramente que isso dava a entender, pelo Espírito Santo, que o caminho ainda não tinha sido o caminho para o santuário ou para o santíssimo lugar, né? Enquanto permanecia o primeiro tabernáculo, isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e o sacrifício oferecido não podia dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Era apenas prescrições que tratava de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essa ordenança exterior foi imposta até o tempo da nova ordem. Que nova ordem? Nova aliança, da nova aliança. Quando Cristo veio como sumo sacerdote do benefício agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão de homem. Isto é, não pertencente a esta criação. Só até aqui. Se nós estudar o livro de Hebreus, nós vemos que não vai ter o terceiro tempo. Porque a profecia do Mashiach, de João 2, tem que se cumprir. O Mashiach deixou bem claro em João capítulo 2, ele diz que derrubaria aquele templo e em 3 dias ia construir outro, não feito por mão de homem. João 2, 19, se não me falha a memória. Você entendeu? Então, isso mostra claramente que quando fala sentar-se no templo do Criador, proclamando ser ele mesmo o Criador, isso quer dizer que o povo do Criador, porque o nosso corpo, como está lá em 1 de Coríntios, mostra claramente
que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Isso está em 1 Coríntios 6, 19. Tá entendendo? A gente vê claramente que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é o santuário do Criador, é o santuário do Criador, então quando fala assentar-se no templo do Criador, querendo ser ele o Criador, isso mostra que a igreja vai ser entregue na sua mão. Agora eu faço uma pergunta. Quando eu vou dar um texto aqui, os irmãos pesquisem aí. Olha para Daniel 7:25. Por que o texto lá está dizendo assim? E o santo será entregue na sua mão por um tempo e metade de um tempo. Espera aí. Se vai entregar os santos na mão do chifre pequeno por 3 anos e meio, alguém tem que ter o controle dos santos. E hoje quem é que tem o controle da humanidade? Quem é que tem o controle? Quem tem o controle é os governantes. A gente viu aí o governante de São Paulo, o governador de São Paulo, mandou prender, mandou trancar tudo, colocou lockdown, pintou e bordou. Agora porque está se aproximando os anos de eleição, aí ele diz que não tem mais restrições. É uma hipocrisia, né, irmão? A hipocrisia desgraçada isso aí. Então o que é que a gente consegue entender? Se o santo vai ser entregue na mão do antimachia por 3 anos e meio, então os santos já tem que estar na mão de outras pessoas, de outra organização que vai entregar os santos para o anticristo. E quem é? Senão o sistema. É o sistema. É o sistema. Por que é o sistema? Porque em Daniel 9:27, a aliança foi feita com os líderes, uma aliança firme com os líderes por uma semana, entendeu? De ano, isso quer dizer 7 anos. Se o santo vai ser entregue na mão do anticristo, alguém tem que ter o domínio dos santos, o controle dos santos. E hoje quem é que tem o controle dos santos? Todos os governos, presidentes, governadores de todo o país têm hoje o controle através desse bicho, vamos dizer assim, dessa momona, né? Essa momona que surgiu aí no final de 2019. Então, o mundo foi preparado, os santos e toda a humanidade foi entregue na mão desse primeiro cavaleiro, né? Foi entregue, porque são espíritos de demônio, é isso que mostra a revelação. E na metade da semana vai ser entregado para o anticristo. Por que vai ser entregado para o anticristo? Porque, meu irmão, agora muitos cristãos ainda estão podendo pregar, ainda estão podendo falar, ainda estão podendo se expressar a sua fé, a sua crença. Mas na hora que chegar a metade da semana, depois das eleições de 2022, depois de 2022, 2023, por aí mais para frente, não vai poder mais. Não vai poder mais. Meu irmão, se estão censurando tudo de bom, de coisas maravilhosas que nós fala, estão censurando. Hoje, você transmitir algo verdadeiro é chamado de fake news. É chamado de quê? Que você está transmitindo fake news. Você corre o risco de ser preso. Por quê? Porque você está transmitindo uma coisa boa. Mas quem transmite coisas ruins, coisas malignas, é chamado de herói. É assim.
É isso que estão fazendo. Estão fazendo porque esse é um sistema. Já cansei há tempo eu venho falando aqui. Esse sistema do anticristo é uma rede. Essa rede engloba tudo. O mundo vai estar configurado no dragão. No dragão. Os homens vão estar numa perversidade do demônio. Terrível. O ser humano perdeu o amor. Por que Cristo está dizendo que o amor iria se esfriar e a maldade ia chegar ao máximo? Entendeu? O aumento da maldade. Por causa disso, irmãos. Então, esquece esse negócio de que vai ter o terceiro templo. Não terá o terceiro templo, irmão. Essa ladainha aí vai até o fim. Não terá o terceiro templo. A profecia não pode mentir. Quando nós olhamos para Daniel, capítulo 9, versículo 26 em diante, que fala sobre a desolação, fala assim: estão decretado a desolação até o fim dos tempos, até o fim dos séculos, até o fim. Estão decretados. Assolação quer dizer destruição. É isso. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem entender. Hoje nós estamos tendo um pouquinho de liberdade, mas depois das eleições para presidente, chega. Nós não vai ter mais essa liberdade que nós temos hoje. Porque o mundo vai entrar em um caos. O mundo vai entrar em um caos. Por que ele vai trazer esse caos? Ele vai trazer o caos porque o caos gera a horte. Gera a horte. E é isso que vai acontecer depois das eleições de 2022. Felizmente, algumas pessoas não conseguem entender. Porque quando você olha para Mateus capítulo 24, que o discípulo mostra a estrutura do templo, Cristo diz bem claro: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Mas isso se cumpriu no ano 70, quando o general Tito, né, entrou dentro de Jerusalém ali e fez aquele estrago. Amém. Se cumpriu a profecia de Cristo? Se cumpriu. Mas isso mostra claramente que não terá o terceiro templo. O terceiro templo é o povo. Essa é a nova aliança que fez com a casa de Israel e com a casa de Judá. O terceiro templo são os santos, espalhados nos quatro cantos desta terra. Nós somos o terceiro templo. É assim que eu creio. E é isso que está dentro da revelação da palavra. Nós somos o terceiro templo. O Eterno nos abençoe e nos abra o entendimento para compreender as Escrituras. Tinha muita coisa para falar. Tinha muita coisa mesmo para falar. Mateus capítulo 26, versículo 61. Marcos 15, versículo 58. João, Atos 7, 48. Apocalipse 11, versículo 19. Apocalipse 21, versículo 22. Efésios 2, 21. Apocalipse 11, 7. 2 Coríntios 6,16, que é muita coisa. Ezequiel 39,15, Jeremias 31 em diante, entendeu? Número 24,17, João 5, enviado, Provérbios 8:22. Tinha muita coisa para falar aqui concernente ao Mashiach. Atos 7:37, Atos 3:22, João 1:21, Gênesis 49, né? A respeito das profecias que mostra o Mashiach, que mostra o tempo, que mostra o que ele representa para nós. Então é por isso que eu digo que não haverá o terceiro templo. Que o Eterno vos abençoe.